Olá, eu sou o pastor Marco Azevedo e o nosso assunto é: graça de graça não é graça. Você fica feliz quando alguém te oferece uma coisa boa de graça? Grátis? Mas pense comigo, tudo que é oferecido como grátis, na verdade, alguém já pagou ou está pagando. E às vezes você mesmo, a gente mesmo, sem perceber, é quem está pagando. Não existem café grátis, almoço grátis, não existe nada de graça. O mesmo acontece com a graça de Deus. Vamos pensar sobre o que a Bíblia nos fala sobre a graça de Deus. O que é graça? Não existe uma definição única para a graça de Deus. Na Bíblia, esta pequena palavra é apresentada como sinônimo das muitas bênçãos e ações de Deus em nosso favor, em seu favor, sem que tenhamos merecimento algum. A graça de Deus não pode ser comprada, nem conquistada como recompensa por algo que se faça. Se alguém pensa que com seus próprios esforços, méritos ou dinheiro pode comprar ou conseguir a graça de Deus, está grandemente enganado. No livro de Romanos, capítulo 11, no verso 6, a Bíblia nos diz o seguinte: e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Mas a graça de Deus é libertadora. É na Bíblia também que aprendemos isso. Carta aos Romanos, capítulo 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A graça de Deus, ela nos justifica. Apesar, sim, de pecadores, como todos nós somos, Jesus, na cruz, tomou sobre ele a nossa culpa, a culpa que nos cabe, e nos justifica perante o Pai. Ainda na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A graça de Deus chegou sim até nós por meio de Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 17, diz: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quase sempre não percebemos quão boa é a graça de Deus em nossa vida e quantos benefícios ela nos traz. Mas não paramos para pensar que a nós, a mim, a você, nada custou. Mas alguém pagou, e pagou muito caro por ela. Sim, ninguém consegue comprar a graça de Deus. Ninguém precisa comprar a graça de Deus. Ela é nos oferecida gratuitamente, porém custou muito caro. Alguém pagou por ela, e quem pagou foi Jesus Cristo. Por isso esta é a graça maravilhosa e valiosa, pois pela graça de Deus, através de Jesus, é que nós somos salvos da condenação eterna. Na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8, diz assim:
Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Embora não tenhamos que pagá-la, mesmo porque não conseguiríamos. Porém, Jesus pagou um altíssimo preço. Jesus pagou na cruz, entregando a sua vida, derramando o seu sangue. Foi o preço que ele pagou, pela graça de Deus à nossa disposição. Jesus pagou, porque graça de graça não é graça. Se essa palavra de Deus te fez bem, compartilhe. Obrigado e até breve.